Olá pessoal que assiste o matemático.com, aqui quem está falando é o professor Fernando Grins e nesse vídeo eu pretendo mostrar para vocês algumas classificações das equações diferenciais. A primeira classificação importante é quando uma equação é linear, uma equação diferencial linear ou não linear. Então essa é a primeira grande classificação. Outras eu vou abordar no decorrer do vídeo. Aqui eu tenho um formato de uma equação diferencial que vocês estão vendo que tem o y numa ordem n, essa ordem é a derivada, pode ser derivada segunda, terceira, esse n então é o nível da derivada, é a ordem da derivada. E aqui tem também derivada n menos 1, vai decrescendo a ordem da derivada, até chegar no 1 e finalmente no y. Então esse é o formato que eu quero apresentar para vocês. E aqui na frente vocês vão achar um coeficiente, aqui também outro coeficiente. Importante ressaltar que esses coeficientes eles só podem estar no máximo escrito em função de x. Não pode estar em função de outra variável. Aqui também em função de x, em função de x, em função de x, e esta função isolada também tem que estar em função de x. Então, g, esse g aqui, essa função, e b de x, que seria esses coeficientes aqui, depende somente da variável x. Então, no máximo, eles podem depender somente da variável x. Não cabe colocar outra variável aqui. Se isso acontecer, aí a nossa equação diferencial é linear. Se tiver esse formato, vamos ver um exemplo mais prático. Aqui eu tenho um modelo de uma equação diferencial linear de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque a derivada mais alta é de segunda ordem. Tem a derivada mais baixa aqui, mas quem manda na ordem da equação é a mais alta. E aqui na frente, esse coeficiente tem que estar escrito em função ou de x ou um número qualquer. Não pode ter outra variável que não seja x. Igualmente aqui, igualmente na frente aqui, e este aqui também tem que estar escrito em função de x ou um número. No máximo tem que estar em função de x. Não pode estar escrito em função de outra variável que não seja x. Um exemplo aqui mais prático, ó. Aqui também de segunda ordem. Estão vendo que o coeficiente B2 aqui é o x. B1 é x mais 1. Vejam que está escrito em função de o x. Não pode estar escrito em função de outra. B0 aqui é o 2. E o g de x é x ao quadrado mais 1. Esta equação diferencial é linear. Por quê? Porque atendeu os requisitos. Tem as derivadas estão aqui, decrescente, e na frente da derivada tem uma função, um coeficiente que depende de x ou até mesmo que seja uma constante, mas não pode ter outra variável. Um contra-exemplo seria esse aqui, por exemplo. Esse aqui também é o y duas linhas, ó. Só que na frente do y duas linhas é y. Não é x a variável. Então, essa aqui não é linear, é uma equação diferencial não é linear. É uma equação diferencial de segunda ordem, mas não é linear. Por quê? Porque o coeficiente que está na frente aqui, ele não depende de x. Aí você me argumenta, mas esse aqui depende de x. E aqui, ó, não tem uma variável. E aqui, ó, depende de x. Tudo bem, mas um deles violando já não é linear. Então, não é linear por causa desse detalhe aqui. O coeficiente não depende de x. Este aqui, todos eles dependem de x, então tudo bem, é linear. E este aqui que eu quero ressaltar, vejam bem, outra equação. Aqui, número 2, não tem x, tudo bem, não tem x. Mas não tem uma outra variável que não seja x. Tudo bem, então esse aqui também é uma constante, não tem x, mas também não tem outra variável.
Aqui também não tem uma outra variável. E aqui é x. Então, é linear por quê? Porque aqui na frente não tem uma variável que não seja x. Pode até estar ausente a variável x, mas pode ter um número. O que não pode acontecer é ter uma outra variável que não seja x aqui na frente. Então, esta é linear e com coeficientes, aqui os coeficientes, ó, constantes. Então, é linear com coeficientes constantes. E esta aqui é linear também e coeficientes aqui na frente variável. Os coeficientes são variável. Por quê? Porque está em função de x, então pode variar. E essa aqui, por causa do y, não é linear. Então tá, vamos fazer mais uns exemplinhos para aplicar isso. Então, lembrando que tendo x aqui na frente, desse jeito aqui, e x aqui também separado, isolado na função que está isolada, ou tendo constante aqui, e aqui também poderia ter uma constante, é linear. Então esses dois são linear por causa disso. Porque aqui na frente não tem uma variável diferente de x, e aqui também não tem uma variável diferente de x, é x, e aqui também não tem uma variável diferente de x aqui na frente como coeficiente. Então essas duas são lineares. E esta não é linear porque aqui na frente tem uma variável diferente de x. Vamos fazer mais alguns exercícios para sedimentar melhor essa matéria. Bom, classifique a equação diferencial abaixo. Aqui no caso, o que nós temos? Inicialmente, nós vamos ver aqui na frente, tem uma função de x. Aqui na frente também tem uma função de x. Aqui na frente também tem uma função de x. E aqui tem alguma coisa que é uma constante. Pode ser constante. Ou uma função de x ou uma constante. Pode ser. Então, esse formato garante que é linear. Aqui na frente não tem uma variável diferente de x. Vamos perguntar assim. Aqui na frente não tem uma variável diferente de x. E aqui na frente também não tem uma variável diferente de x. E aqui separado não tem uma variável diferente de x. Pode até não ter x. Mas o que não pode ter é um y, alguma coisa diferente de x. Então, por isso ela é linear. O que mais a gente viu? Linear. Os coeficientes são variáveis, porque depende de x. Então, coeficiente, eu vou botar coeficiente, abreviado, variável. E a ordem, bom, a ordem, aqui tem primeira ordem, segunda ordem. Então, é de segunda ordem, porque a derivada de maior ordem é que dá a ordem. Então, de segunda ordem. Ok, este está feito. Então, a classificação do que a gente já viu, né? Vamos ver outro, então. Bom, este aqui, vamos ver se é linear. Aqui na frente tem x, aqui na frente tem y. Então, já não é linear. Então, não é linear. Não é linear. E a ordem, por que não é linear? Porque aqui na frente tem uma variável diferente de x. Nem quero saber do resto. Aqui está tudo bem, aqui também tem 1, está tudo bem, aqui também é x, está tudo bem, mas aqui já estragou. Terceira ordem. Por quê? Porque a derivada mais elevada é de terceira ordem, e ela é que dá a ordem. Então, terceira ordem. Terceira ordem, então. Bom, esta aqui, o que é isso aqui? Segunda ordem, tá certo? E se eu for olhar bem, eu vou escrever de um jeito diferente. Y, duas linhas, mais 0 vezes y'. Estou completando aqui os espaços vazios. Menos 1y igual a 0. Ok. Aqui na frente tem uma variável diferente de x.
nem tem variável, né? Mas não pode ter uma variável diferente de x, e não tem uma variável diferente de x. Pode até não ter x, pode ter uma constante. O que não pode ter é um y ou outra variável que não seja x. Aqui também, coloquei, né, desse jeito, não tem uma variável diferente de x, e aqui também. E aqui não tem uma variável diferente de x. Logo, é linear. Linear. Os coeficientes aqui, ó, não tem x, são tudo constante. Então, coeficiente constante. E a ordem, bom, segunda ordem, tá aqui. Segunda ordem. Então tá aí a classificação em cima do que a gente já viu. Vamos fazer o... Bom, este aqui, olhando direitinho, né? Aqui na frente nós temos não depende de x, mas também não depende de outra variável. Então não depende de uma variável diferente de x, tudo bem? Tudo bem que seja número. Aqui também não depende de uma variável diferente de x. E aqui está em função de x. Então está tudo certinho, é linear. Não pode ter algo diferente de x aqui, então é linear. E tem um aqui que é variável, então o coeficiente variável. Se fosse número, seria constante. E primeira ordem, porque a derivada maior aqui é de primeira ordem. Então, de primeira ordem. Então tá, mais um exercício em cima do que a gente viu. Pessoal, eu queria comentar com vocês o que é uma equação diferencial homogênea. Vocês têm aqui o formato y numa ordem, n, aqui o coeficiente b na n menos 1 de x, esse coeficiente depende de x, na n menos 1 e assim vai diminuindo. Mas o que eu quero falar com vocês é o g de x aqui. Esse g de x, se ele for igual a zero, se for zero aqui, essa função, a equação diferencial é homogênea. Se essa função for diferente de zero, for uma função, aí a equação diferencial não é homogênea. Então agora temos mais uma classificação. Se a função aqui for igual a zero, é homogênea. Se for diferente de zero, não é homogênea. Uma classificação muito simples que vocês vão entender logo que eu fizer o primeiro exercício. Então vamos aplicar isso aqui em forma de exercício. Bom, temos uma função aqui. Aqui, ó, pessoal, o que a gente acabou de ver é diferente de zero. Então, não é homogênea em relação à homogeneidade. Então, é diferente de zero, não é homogênea. Então, essa equação não é homogênea. Não homogênea. E as outras classificações G é linear? Bom, para saber se é linear, vamos ver o que tem aqui na frente, o 1, tudo bem. Não é uma variável diferente de x. Aqui na frente, x sobre 2, tudo bem, é x. Não é uma variável diferente de x, então aqui na frente. Aqui é y, também é uma variável, não é diferente de x, não é um y, é seno de x. E aqui também não tem uma variável diferente de x. Então, feito isso, ela é linear. Linear. Ordem, maior ordem aqui é derivada segunda, então, segunda ordem. E os coeficientes são constantes? Vamos ver, aqui na frente, vocês olham os coeficientes. X sobre 2, seno de x, não. Os coeficientes são variáveis, que depende de x. Coeficiente variável. Opa. Variáveis. Coeficientes variáveis. Então tá, pessoal. Vamos partir para outro exercício.
Mesma coisa aqui. Vamos escrever completando y mais 0, y' menos y igual a 0. Bom, pessoal, é igual a 0. Então, deste caso, aqui ó, não era igual a 0, mas neste é igual a 0. Logo, ela é homogênea por isso. É homogênea. Homogênea. Será que é linear? Vamos ver. Aqui na frente tem 1, né? Não tem uma variável diferente de x. Também não tem uma variável diferente de x. O máximo que poderia ter é uma variável x ou um número aqui na frente. Não tem variável diferente de x. Também não tem variável diferente de x. E aqui também não tem uma variável diferente de x. Logo, é linear. É linear. A maior derivada que tem aqui é a derivada segunda, então é de segunda ordem. Segunda ordem. A outra classificação é se os coeficientes aqui na frente são constantes. São constantes, ó. 1, 0, menos 1. São números, então, coeficientes constante. Ok, então a classificação, de acordo com a gente já viu, né? Tá aí. Continuando aqui, se vocês observarem bem aqui, ó, não é 0. Ah, então, se aqui não é 0, não é homogênea. Então, não homogênea. Então, não é homogênea porque aqui não é 0. Se for uma função, não é homogênea. Então, não é homogênea. Outra coisa, é linear? Aqui na frente é 1, não é uma variável diferente de x. Aqui na frente também não é uma variável diferente de x. Não pode ter uma variável diferente de x. E aqui, ó, essa função tem que estar em função de x. Não pode ser diferente de x. Então, todos estão em função de x, os coeficientes estão em função de x. Então, é linear, atende os requisitos, é o formato aquele. Aqui o maior derivada é 1, então, primeira ordem. E os coeficientes são variáveis? São variáveis, porque aqui está variando, ó. Então, se olhar bem, aqui é 1 e aqui é x sobre 2. Então, não é tudo número. Então, coeficiente variável. Coeficiente variável. Então, tá aí as classificações que a gente viu. Vamos passar para outro exercício. Este exercício aqui, se nós formos pegar bem aqui, ó, vamos ver se é linear. Aqui na frente é 1, perfeito. E aqui na frente é y. E, pessoal, não é linear. Porque aqui na frente não pode ter uma variável diferente de x. A única variável que é permitível aqui, né, é o x. Então, não é linear, é não linear. Então, é um contra-exemplo, né? A gente está vendo agora que aqui na frente o coeficiente não poderia ser y. Teria que ser no máximo x. A ordem é de segunda ordem. E aí, como não é linear, não me interessa mais nada, porque não linear não é o que a gente vai trabalhar. Então tá aí, pessoal. Só isso aqui que eu deixo para vocês. Vamos passar para outro aqui. Aqui nós temos outro exemplinho, né? Aqui na frente, aqui no caso, é diferente de 0. Se fosse 0 aqui seria homogênea, então é não homogênea. Primeiro comentário é não homogênea. Segundo, vamos ver se é linear. Aqui tem o 1. Aqui na frente é o x ao quadrado menos 1. Está dependendo de x. Tem uma variável que é x. Tudo bem, aí pode. Não pode ser diferente de x. Aqui na frente é o 2. Também não tem uma variável diferente de x. Aqui é o 1, tudo bem. Pode ser número. E aqui
tem que ter uma variável, né? A função tem que estar em função de x. Não pode estar em função de outra coisa que não seja x. Então está atendido. Então todos os requisitos estão atendidos. Aqui na frente não tem variável diferente x, não tem variável diferente x, não tem variável diferente x, não tem, e aqui também não tem variável diferente x. Então é linear. Linear. A ordem aqui, terceira ordem, aqui tem derivada segunda, derivada primeira, mas aqui manda é a mais elevada. Então terceira ordem. E coeficiente variável ou constante? Bom, aqui tem 2, é constante, mas um deles não é. Aqui x ao quadrado menos 1. Então, coeficiente variável. Coeficiente variável. Vamos passar para outro, então. Aí está a nossa classificação. Bom, vamos dar uma olhadinha nessa aqui, pessoal. Aqui tem 1. Aqui é 2x. Aqui é 1. Tudo não é diferente de x. Entretanto, aqui 4xy² tem y. Estragou tudo, pessoal. Tem y aqui. A função aqui isolada não poderia ter uma variável diferente de x. Então, já por isso, não é linear. Então, é não linear. E aí eu já não me interesso muito, pessoal. Não me interesso muito mais, só vou dizer que aqui a ordem é de segunda ordem, porque a maior derivada é segunda ordem, então segunda ordem. Então tá aí, pessoal, é não linear e de segunda ordem. Não me interessei mais porque não vamos nos ater em equações diferenciais que não sejam lineares. Então essa aí, ficamos por aí, vamos passar para outra. Bom, a gente está olhando que aqui é igual a zero. Se for igual a zero, né? Então a nossa função aqui é zero, então ela já é homogênea. Por isso ela é homogênea. Homogênea. Aí aqui na frente tem 1. Não é uma variável diferente de x. Aqui na frente é x, aí pode. Não pode ter uma variável diferente de x. E aqui na frente é 2, pode. Então ela é linear também. Exatamente por causa que ela é o formato aquele, né? Não, os coeficientes aqui na frente, no máximo, são dependentes de x. E o coeficiente, um deles é variável, aqui é x, que pode assumir qualquer valor. Então, coeficiente variável. Só por causa de 1. E ordem, segunda ordem. Segunda ordem. Então tá. Este aqui, eu estou vendo que aqui, ó, não é zero. Então, não homogênea. Não é zero aqui, isolado, né? Não homogênea. Tá? Também estou vendo que os coeficientes aqui, ó, na frente, ó, não tem uma variável diferente de x, e aqui também é em função do x. Então aqui na frente não tem uma variável diferente de x, e aqui é função do x, então é linear. Só não seria linear se tivesse um y aqui metido aqui em algum lugar. E a maior derivada é de terceira ordem, então a equação é de terceira ordem. E os coeficientes aqui na frente não tem x, então são números. Então, coeficiente constante. Coeficiente constante. Outro exemplinho aqui. É zero aqui. Está igual a zero, então é homogênea. Então, homogênea. Aqui na frente não tem uma variável diferente de x, e aqui também não tem uma variável diferente de x. Então,
é linear. Primeira ordem, porque a derivada maior é derivada de primeira ordem. Também os coeficientes aqui na frente, ó, não tem a variável x, são números, então coeficiente constante. Coeficiente constante. Então tá. Classificação de acordo com o que a gente viu está feita. Então essa aqui é o último exercício que eu vou fazer para encerrar o vídeo, pessoal. Novamente, é igual, aqui ó, é igual, não é zero aqui. Então é não homogênea. Não homogênea. Outra classificação, se é linear, né? Aqui na frente não tem uma variável diferente de x. Aqui, né? Então tudo bem. Aqui também não tem uma variável diferente de x. Aqui também não tem uma variável diferente de x. Aqui também não tem uma variável diferente de x. Aqui também não tem uma variável diferente de x. E aqui isolado, a função também, ó, não está em função de uma variável diferente de x. Então ela é linear por isso. Os coeficientes aqui, esse aqui depende de x, esse aqui depende de x, esse aqui depende de x. Então os coeficientes, só por isso eu posso dizer que os coeficientes são variáveis. E, finalmente, qual é a ordem aqui? Uma derivada terceira, aqui ó, a derivada quarta. Então é de quarta ordem, a maior derivada que diz a ordem. Então de quarta ordem. Então tá, essas são as 4 classificações que eu deixo para vocês que são muito importantes, pessoal. Então essas são, espero que vocês tenham entendido as classificações. E se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto, informe-se dos DVDs que eu estou comercializando no meu site ou dos cursos que eu deixo disponível no YouTube. Então, até o próximo vídeo.